Convido Normando Fontoura a vir aqui à frente. Ele é o portador da mensagem para nós hoje. Um velho amigo, podem ver pelas barbas dele como é velho, mas um velho amigo dos tempos da nossa juventude, quando tínhamos 18, 20 anos, há um tempinho atrás, não aqui na Zona Norte, mas na zona da Grande Lisboa, e partilhámos juntos, através da Mocidade para Cristo, muitas atividades. Foi um tempo tão bom, tão gostoso, mas como Deus também nos tem usado ao longo dos anos, e Ele que é aqui mais do Norte, então está a ministrar a palavra, sobretudo aqui na nossa cidade, em Senhora da Hora em particular, onde é pastor de uma comunidade que é uma igreja evangélica, ali que está numa sala, ali no Centro Comercial Londres. Não tem qualquer problema em mencionar isso, somos bons vizinhos e nos alegramos porque a palavra de Deus é anunciada. O pastor Normando Fontoura é muito conhecido no meio evangélico pelas viagens, particularmente a Israel, embora não só, e como ele tem um amor, uma paixão muito grande por Israel. Eu tive a oportunidade de estar com ele, juntamente com outros pastores, com a minha esposa também, há quase 20 anos atrás, fazem em novembro deste ano 20 anos, lá em Israel. Foi de facto um tempo muito abençoado para a glória dos senhores. Eu sei que não é tanto disso que ele nos vai falar, ele traz a mensagem da palavra do Senhor, que ela venha de Deus, que tenha passado pela sua mente, pelo seu coração, e através dos seus lábios possa chegar à nossa mente e ao nosso coração. Deus abençoe. De facto somos velhos amigos, ainda bem que ele não disse amigo velho, não é? Mas velho amigo, é diferente. Nós tivemos trabalhos conjuntos na região, na Igreja da Parede. Aliás, foi a primeira igreja onde eu fui membro, depois de ser batizado, foi na Igreja da Parede, não é? Eu queria falar sobre restauração esta manhã. Nós temos um dia feriado em Portugal, que é o dia da restauração, talvez alguns já nem se lembram, o dia 1 de dezembro, quando nós, ao fim de 80 anos de termos perdido a nossa independência, nós restauramos. Alguém lutou, alguém expulsou o domínio estrangeiro, as forças ocupantes, e nós conseguimos reconquistar a nossa condição original. Ora, isso é restauração. É voltar ao estado original. É voltar a possuir a liberdade que nós usufruíamos antes de termos sofrido uma invasão, como foi o caso, uma derrota militar, seja o que for. Ora, eu queria falar hoje sobre a maior restauração da história, acima de tudo, do século XX. Nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, temos dois grandes milagres. O maior milagre de sempre, primeiro século, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O túmulo está vazio. Quem for connosco a Jerusalém, espero que todos possam nos acompanhar. Já agora deixa fazer a publicidade, meio minuto apenas, quem quiser. No final estarei aqui para dar-vos alguns contatos, algumas informações sobre a nossa excursão do ano que vem. Esta deste ano já está esgotada, mas do ano que vem e outros também, quem sabe, você pode também cumprir esse grande desejo. Eu até diria mais, um dever, uma obrigação de conhecermos a terra do Senhor. Mas aquele túmulo é o túmulo que está vazio, não há ossos, não há nada. Porquê? Porque houve uma restauração, o plano de Deus foi cumprido exatamente conforme centenas de profecias. Só o Senhor Jesus cumpriu mais de 300 profecias. E nenhuma delas falhou. E a mais importante é que a morte não iria detê-lo. A condição humana, a condição da carne, permitiu que a morte fosse experimentada pelo próprio Filho de Deus. Mas a morte não o venceu, a morte não o conseguiu deter, porque estava profetizado que ao terceiro dia ele iria sair retumbantemente vitorioso daquele túmulo para reinar para todo sempre. O segundo grande milagre nós assistimos no século XX, e Deus fez isso para que o mundo inteiro pudesse ver o seu poder, não só isso, mas também a sua soberania sobre a história e sobre os acontecimentos que os homens querem dominar a seu bel prazer. Xi Jinping, Putin, Guterres, todos esses homens
pensam que conseguem controlar a história, mas não conseguem. Quem tem o poder nas suas mãos é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história. E Deus provou ao mundo inteiro que a sua palavra era infalível e que os seus dons, as suas promessas são irrevogáveis. Ele não muda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. É por isso que nós estamos aqui hoje com confiança de que aquilo que Ele prometeu em relação a nós se está cumprindo. E o melhor, meus irmãos, ainda está para vir. Eu queria ler convosco o texto de Ezequiel 37. Este é o grande milagre do século XX. E não há ninguém, nem os grandes profetas do passado, nem os contemporâneos que possam, de uma forma honesta, negar que de facto isto se trata do maior milagre visível a todo o mundo, para que todos possam ver que das cinzas do Holocausto, das cinzas daqueles que pereceram, mais de metade dos judeus da Europa, e os judeus continuam sendo o povo da eleição, o povo eleito, com todos os seus defeitos, mas os dons de Deus são irrevogáveis, e nós sabemos que Deus tinha um plano para este povo nos últimos dias, que da morte viria a vida. E daí esta profecia escrita ou revelada há mais de 2.500 anos a um homem chamado Ezequiel, um profeta do exílio que estava na Babilónia. Um dos muitos que foram levados cativos, amarrados, agrilhoados, presos para o cativeiro da Babilónia, durante algum tempo, com a permissão de Deus. Mas Deus estabeleceu um prazo, ao fim de 70 anos eles iriam voltar, e assim aconteceu. O poder da Babilónia caiu por completo. Surgiu o Império Medo-Persa e com ele surgiu um homem que havia sido já anunciado pelo profeta Isaías. 150 anos, o Senhor diz, o meu servo Ciro, aquele que Deus iria usar para criar uma lei de liberdade religiosa a nível mundial, permitindo também que os judeus pudessem regressar à sua terra. Ora, Ciro foi instrumento de Deus, mas quem estava por trás era o Senhor, o Espírito de Deus, e aquele Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra. Porque exatamente 70 anos depois do início do cativeiro, uma grande parte daquele povo regressou, reconstruíram o templo de Jerusalém e mais tarde as muralhas da cidade santa de Jerusalém. Deus não falha. Amém? Deus não falha. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza, ou seja, fala a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobre um modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. Meus irmãos, estas expressões foram exatamente as mesmas usadas em 1945, quando as forças russas e da aliança da Inglaterra, Estados Unidos, chegaram aos campos de concentração, os campos de morte. Além das cinzas, os fornos crematórios, encontraram cadáveres vivos, pessoas que eram autêntica pele e osso. E quando eles diziam alguma coisa, o que eles conseguiam falar ainda, porque muitos morreram no processo,
diziam: nós não temos esperança. Nós estamos de todo exterminados. Acabou o povo judeu. Não há mais esperança para nós. Mas vejam o versículo 12. Então profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eu quero que você foque esta palavra. Assim diz o Senhor Deus. Muito além daquilo que nós sentimos, muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que os outros querem que nós pensemos. Está assim, diz o Senhor. É aquilo que Deus diz que conta. A palavra de Deus é eterna e é infalível. Sabereis, diz aqui no versículo 12, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei a vossa sepultura. Em outras versões, sepulturas. E vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Eu quero que todos entendam que eu vou falar um pouco sobre os processos históricos, aquilo que aconteceu em 1947 e 48, mas também depois vou reverter para nós. O que é que isto significa para nós? O que é que eu tenho a ver com isto? De facto, temos muito a ver com tudo aquilo que se passa em Israel, porque nós somos fruto de Israel. Nós fomos enxertados na oliveira genuína, que é Israel. O Israel de Deus, o Israel espiritual, como nós sabemos. Mas, irmãos, Ezequiel estava exilado na Babilónia. A situação em que o povo se encontrava era uma situação de desespero total. Para eles a nação estava morta, estavam privados da sua terra, do seu templo, o templo de Jerusalém, que Salomão erigiu, onde Deus habitou, o Shekinah de Deus, a presença de Deus esteve naquele templo. E agora eles não tinham um templo. Não havia mais sacrifícios. O povo estava dividido entre israelitas e judeus. Para lembrar aquele Salmo 137, às margens dos rios da Babilónia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eu acho que a palavra saudade não nasceu em Portugal, ela nasceu na Babilónia. A saudade de Sião. E diz aqui, este salmo, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, podiam ser as nossas guitarras. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseca a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Este era o estado em que aquele povo se encontrava. Os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. Os ossos secos simbolizam a ausência de vida, como nós sabemos. A ausência de alegria, o desespero, a amargura. Mais de 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Mas, meus irmãos, mas Deus aqui traz à mente deste profeta e revela através dele um processo que Deus vai montar, por assim dizer. E é Deus quem está no comando, porque é Deus quem determina tudo. O profeta diz: o Senhor fala, agindo eu, quem impedirá? Ninguém, nenhum poder, nenhuma ONU, nenhuma nação, nenhum tirano consegue estorvar os planos de Deus. A condição que o homem vê muitas vezes, a condição que nós nos vemos, é uma condição de abatimento, de tristeza, de amargura. Pensamos que é o final, mas não é o final da história. Porque há alguém que já escreveu a última página da história. E eu estou muito contente porque eu já li essa última página e sei que todos iremos acabar em glória. Não no cemitério, como alguns dizem, bom, acabou tudo. Não é nada disso. É apenas uma mudança de endereço, porque nós partilharemos a glória de Cristo Jesus na eternidade. Acaso para Deus há alguma coisa difícil? Pergunta o Senhor Deus a Abraão. Quando ele diz que tem 100 anos, a mulher tem 90 anos, como é que vão dar à luz um filho? Mas tal como o irmão falou,
nesta excelente poesia, Deus tinha prometido abençoar Abraão. E não há nada difícil para Deus. Assim diz o Senhor. Esta é a palavra que conta. É Deus quem tem a última palavra. Meus irmãos, esta profecia que nós lemos, ela revela para nós, de uma forma bem clara, histórica, diante da nossa geração, porque nós somos a geração privilegiada que estamos a assistir aos últimos grandes sinais anunciados pelos profetas há mais de 2500 anos. Irmãos, a cada dia que eu acordo vou logo ver as notícias de Israel, aquilo que está a passar. Eu digo, meu Deus, como a história está a acelerar. E como, não só Israel, mas o mundo inteiro está em decadência. A nossa civilização está em completa decadência. Os valores, os costumes, as práticas, o clima, vocês vejam o que está a acontecer. Tudo isto são sinais profetizados. E como dizia um grande servo de Deus do passado, aqueles que conhecem as Escrituras não devem ficar admirados com o estado do mundo, porque isso foi anunciado. Não é verdade? E temos uma grande oportunidade de pegar nesses comentários que as pessoas fazem na sua ignorância, no seu desconhecimento, e levá-los ao entendimento profético daquilo que Deus anuncia, daquilo que Deus diz que pode fazer, ressuscitando os ossos secos que existem no coração de tanta gente. Aliás, a gente passa na rua. As pessoas podem ser muito bonitas, muito bem vestidas, mas não passam de ossos secos. Sabem porquê? Porque eles andam, eles têm carne, o coração palpita, mas falta-lhes o mais importante. Falta-lhes o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. São vidas sem significado. Mas, amados irmãos, o Senhor mandou profetizar estes ossos, porque é o Espírito Santo de Deus que pode trazer vida. O Senhor Jesus diz que as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós naturalmente iremos sofrer as consequências dos nossos pecados, iremos ter que morrer, mas há um Espírito que interrompe esse processo, que é o Espírito de vida em Cristo Jesus. Qual é o processo de restauração que nós assistimos aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, o ajuntamento dos ossos. É o ajuntamento do povo de Israel, de todas as partes do mundo. Quando Israel foi declarado independente em 1948, havia 600 mil judeus em Israel. Hoje, envolvidos 76 anos, já há mais de 7 milhões de judeus em Israel. Meus irmãos, se isto não é o cumprimento das profecias, então digam-me lá o que é. Um país que só em 76 anos, uma geração, por assim dizer, já consegue multiplicar a sua população. Já nem falo dos árabes e dos cristãos, estou a falar só dos judeus, 10 vezes mais judeus do que quando o Estado foi declarado independente. Sabem porquê? Porque os ossos estão-se a juntar. O Senhor diz, eu vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Depois vêm os nervos, vem a vitalidade, vem a energia daquela nação. Israel é um exemplo para o mundo inteiro, apesar de tudo aquilo que falam de Israel. E eu tenho que desligar a televisão muitas vezes, já não aguento mais tanta mentira, tanta perversão, tanto ódio, tanto desconhecimento, tanta ignorância. É o ódio antissemita que está a crescer, não é ódio contra Israel, é o ódio antissemita que está outra vez a ressurgir, como nos anos 30, nos dias de Hitler. É um sinal dos tempos que estamos a viver, da grande perseguição que virá sobre aquele povo. Irmãos, é profético. Porquê? Porque eles causam inveja. Esse é um modelo de vitalidade nas ciências, nas artes. Mas, irmãos, nós devemos muito em Israel. Quando eu vejo aquelas marchas na rua dizer from the river to the sea, Palestine will be free, ou seja, o ódio a Israel, eu apetecia-me pegar num megafone e dizer assim, peguem nos vossos telemóveis e lancem fora, porque todos eles têm tecnologia israelita. Ok? Em muitos hospitais nós temos ciências médicas, descobertas e inovações fruto de Israel. Eles estão no topo e que vocês vão ver quando a guerra acabar. Eu espero que ela acabe cedo, acabe depressa. Vocês vão ver o impulso que Israel vai ter. Vocês vão ver o que vai ser outra vez Israel, o crescimento fenomenal que vai ter, porque Deus colocou aquela nação para o mundo ver o seu poder e a sua misericórdia, porque eles não são melhores do que ninguém. Eles não são bonzinhos.
Às vezes umas pessoas vão comigo a Israel, têm uma ideia muito romântica, que os judeus vão chegar e vão abraçá-los. Estas são as pessoas mais antipáticas que você pode encontrar nas lojas. Eles nem é obrigado, dizem a ninguém, lá querem saber. Então acaba-se esse romantismo. E o Senhor mesmo diz que não os escolheu por serem bonzinhos. Escolheu-os pelo seu amor apenas. Pela sua eleição. E nós não podemos discutir a eleição de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis, fala Paulo através dos Romanos. Depois vem a carne, ou seja, o crescimento. Depois vem a pele, a visibilidade de Israel. Mas depois vem a parte final, a mais importante. Quando eu comecei a levar grupos de Israel, em 1991, eu perguntava àqueles irmãos messiânicos, os messiânicos são os crentes em Jesus. Eles não usam o nome cristão, e temos que entender isso e respeitar, porque para eles a palavra cristão dá logo arrepios. Porque infelizmente foram os cristãos, não são os cristãos que estão aqui sentados esta manhã. Esses que estão aqui jamais fariam uma coisa dessas. Nós temos o Espírito de Cristo. Mas aqueles que usaram a própria cruz, nas cruzadas, na Inquisição, o Holocausto, alguns deles eram católicos fervorosos. O Hitler era membro da Igreja Católica. Eu tive um judeu a querer bater-me diante da grande sinagoga em Jerusalém, ele tinha razão. Eu não apanhei por pouco. Porque ele enfrentou o Mengele e atrás do Mengele, os maiores assassinos da história, atrás do Mengele estavam crucifixos. Mas quando vem uma cruz, eles ficam arrepiados. Então eles não têm que se identificar com a nossa história manchada de tanto sangue, inclusive no nosso país. Com a Inquisição matámos milhares de judeus, sem qualquer razão. Eles então formam as suas congregações. O estilo é o mesmo, o louvor é o mesmo, etc., mas tem um estilo mais cultural, chamadas congregações messiânicas. E quando eu comecei lá a ir, haviam cerca de 3.000 crentes em Israel. Hoje, conta-se em números conservadores mais de 30.000. Há mais de 300 congregações por todo Israel. Isto é um milagre de Deus. E há um número de conversões. Irmãos, o que está a acontecer agora com este conflito, irmãos, está a haver um despertamento, porque muitos judeus, que nós sabemos, muitos israelitas são agnósticos, são ateus, não querem saber nada, e este conflito está a empurrá-los para uma situação em que eles percebem que afinal as suas armas, a sua tecnologia não serviu. Eles precisam de algo bem mais poderoso para os proteger, para os salvar. E muitos deles estão a voltar-se para Deus, para o Deus de Israel, para Jeová. E muitos irmãos nossos estão na linha da frente, irmãos crentes em Jesus, em Yeshua, estão também a combater nas linhas da frente. Oremos por eles, irmãos. Eles estão a aproveitar esta oportunidade para evangelizar, para levar Cristo àquela gente, irmãos. Eu creio que nós estamos prestes a assistir a um grande avivamento espiritual do povo de Israel, em que eles se vão voltar. Isto é profético. Eu não estou a adivinhar nada. Eu estou apenas a ler o que as Escrituras dizem que vai acontecer nos últimos dias, antes da volta do Senhor. Então, diz o Senhor, aspergirei água sobre vós. Isto é quando o povo de Israel já está na sua terra. Quando eles voltam em milhões, constituindo outra vez aquele corpo, não mais disforme, não mais ossos secos, mas com músculo, com carne, com pele. Agora, depois que esse processo é realizado, agora Deus completa. Deus agora vai aspergi-los com água. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. O apóstolo Paulo diz que se de facto, o facto de eles terem sido deixados de lado durante algum tempo, foi para que os gentios pudessem também obter a salvação. Mas se essa aparente rejeição trouxe reconciliação ao mundo gentio, então que será, pergunta Paulo, o seu restabelecimento, a restauração do povo judeu, se não vida dentre os mortos? Paulo está-se a referir, obviamente, a esta profecia. Esses ossos iriam reviver um dia. É o que estamos a ver
já nos nossos dias, por isso ele termina dizendo: todo Israel será salvo. Não é todos os judeus que vão ser salvos, mas há um remanescente que vai ser salvo. São aqueles que vão confiar no Deus que nós tanto conhecemos. É o mesmo Deus, o Deus de Israel. Irmãos, qual é a aplicação para nós? O tempo está a voar. Eu ainda não consegui inventar um sistema. Vou ver se os israelitas me arranjam um sistema para eu olhar e o relógio parar, ficar parado. Mas eu vou ser breve agora. Queria aplicar isto para as nossas vidas. Meus irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa clara. O mesmo Deus que opera em Israel, através de milagres como este, é o mesmo Deus também que pode operar nas nossas vidas. Amém? É o mesmo Deus. O seu poder, a sua graça, a sua misericórdia são exatamente as mesmas. Meus irmãos, nós somos tornados participantes, diz Paulo, da seiva desta oliveira. Nós éramos ramos bravos. Nós não tínhamos valor, não tínhamos significado, não tínhamos eleição. E o Senhor, na sua graça, está lá em Romanos 9, 10 e 11. Na sua misericórdia, Ele enxertou-nos na oliveira boa, que era o Israel de Deus, os patriarcas, as promessas da Torá, da Bíblia, tudo aquilo que nós temos, até a salvação vem de judeus. Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem de judeus. E há dias alguém me dizia assim: pois irmão, tem razão, Jesus era judeu. Eu disse: não, você está enganado. Jesus é judeu. Ele não era, ele é judeu porque a última vez que ele se apresenta, em Apocalipse capítulo 22, ele diz: eu sou da raiz de Davi, eu sou da tribo de Judá, ele é o rei de Israel, ele virá para reinar, ele não perdeu a sua identidade. Nós, irmãos, não podemos ser orgulhosos, não podemos armar-nos em ostensivos em relação a este povo. Nós devemos ser gratos a eles, porque eles preservaram a palavra ao longo do tempo. Para que hoje, quando nós pegamos numa Bíblia, nós sabemos que estamos a ler exatamente conforme, praticamente, os textos originais. E a grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que vocês certamente visitaram lá em Qumran, 1947, aquelas grutas, descobertas por acaso, não é? Por acaso, como se houvessem acasos, não é? Foram descobrir manuscritos com 200 anos antes de Cristo. Cópias do Velho Testamento, e foram, irmãos, em 1947, 48, por aí fora, e hoje com as novas tecnologias, a inteligência artificial, por aí fora, já conseguiram reconstituir todos aqueles manuscritos, são milhares deles, em pedacinhos de papel queimados, e eles que fizeram um autêntico milagre, e foram descobrir, meus irmãos, que os textos mais antigos que nós tínhamos do Velho Testamento estão exatamente iguais. O maior rolo é o texto de Isaías, que eu tive o prazer de ver lá no Museu do Livro. O texto inteiro, uma coisa enorme, uma coisa enormíssima. E os estudiosos foram ver exatamente os textos mais antigos que nós tínhamos, estão exatamente, rigorosamente iguais. Nós podemos agradecer isso a eles, a esse povo que preservou a palavra de Deus. Então nós podemos receber a mesma bênção. A bênção dada a Abraão, a bênção dada a Isaac, a bênção dada a Jacó, a bênção que o Messias trouxe até nós. E meus irmãos, se o Senhor restaurou fisicamente esta nação, isso para nós é uma garantia de que nós também um dia iremos ressuscitar em Cristo Jesus. Diz a palavra em capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o qual Jesus convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas. Meus irmãos, há uma profecia impressionante no livro de Oseias, uma profecia que se cumpriu rigorosamente na história recente. Diz: Ele nos despedaçou. Estão a dizer aquilo que Deus fez a este povo. Deus castigou severamente este povo, como nós sabemos. Ele nos despedaçou e nos sarará. O mesmo Deus que aflige é o mesmo Deus que traz a cura. Ele fez a ferida e ele ligará. Agora vejam o que Oseias falou. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Por que é que ele foi falar sobre isto? Mal ele sabia o que estava a dizer. O Espírito Santo estava a revelar
que em 1945 as cinzas do Holocausto estavam patentes diante de toda a gente. Era um caso acabado. Judeus, acabou. Mais de metade dos judeus da Europa foram exterminados. Apenas 2 anos depois, 2 dias, porque o dia profético é um ano, 2 anos depois, em 29 de novembro de 1947, na Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Osvaldo Aranha, com 33 votos contra 10 e 23 abstenções, foi decidida a partição da Palestina, como se chamava naquela altura, entre judeus e árabes. 2 dias depois, 2 anos depois das cinzas. E 3 anos depois, diz aqui, ao terceiro dia nos levantará. 3 anos depois, exatamente dia 14 de maio de 48, o primeiro-ministro David Ben-Gurion proclama a independência do Estado de Israel. Irmãos, isto não é um acaso. Esse mesmo Deus, irmãos, espera de nós, e eu vou com isto terminar, porque Deus quer que nós olhemos para isto, vejamos o seu poder, mas também aprendamos algumas lições. Serei muito rápido, não vos quero cansar. Primeira lição, irmãos, para nós é que devemos olhar para isto e para a história e reconhecer a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Como já mencionei, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. O Renascimento, houve um rei, um monarca de um país escandinavo, no início do século, perguntou a um crente que era um seu embaixador, e esse monarca era ateu, era agnóstico, ele fazia troça dos cristãos. E um dia chamou lá esse crente lá no seu palácio, perguntou: diga-me lá, de uma vez por todas, qual é a prova que você tem da existência de Deus? Dê-me uma prova. Aquele homem de Deus pensou um pouco e disse: a existência do povo de Israel. Esta é a maior prova, porque, irmãos, vou dizer-vos uma coisa: quem estuda a história de Israel e a história do mundo chega a uma conclusão. Este povo, esta nação, não tinha quaisquer condições de existir mais, de sobreviver. Todos os povos daquela época desfizeram-se na história. Onde é que eles estão? Acabaram. Então, este povo também tinha todas as condições para desaparecer na história. Então tem que haver alguma razão. Em segundo lugar, nós temos que ouvir a voz de Deus. Aqueles ossos se ergueram porque ouviram a voz de Deus. Meus amados irmãos, nós hoje ouvimos muitas vozes. Nós hoje ouvimos muitas opiniões. E queremos saber alguma coisa e vamos ao Google tentar saber qual é. Há uma preocupação com a inteligência artificial, o que é que a gente irá ler e ouvir. Isto é uma questão muito complicada. Meus irmãos, estamos num tempo de grandes confusões espirituais, até dentro da chamada cristandade. Há indivíduos que se arrogam de serem autênticos profetas, e quando a gente vai ver, aquilo não passam de profetadas. Eu já lidei com situações dessas. E por isso, irmãos, mas infelizmente há um rebanho que eles conseguem agregar e vai atrás daquilo. Ouvem aquelas promessas, profecias, vai ser assim, vai ser assado. Nada acontece, mas no final do dia volta tudo ao mesmo. Jesus falou para os seus e para nós também. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quando eu falo com alguém que põe em causa tudo isto, a pessoa diz: eu também sou, e mostra um crucifixo e não sei o quê. E eu digo: então, mas você ouve as palavras, você tem uma Bíblia em casa? Não, você, onde é que vai buscar a voz de Deus? Como é que você consegue ouvir Deus hoje? Se não pela sua palavra. Como é que é possível? E a pessoa que não se liga, e meus irmãos, eu vou dizer isto, o pastor certamente tem insistido com isso muitas vezes,
Irmão, apegue-se cada vez mais à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho, que ilumina o nosso caminho, nos dá entendimento, nos dá esclarecimento, que derrota as trevas espirituais à nossa volta. Ouça a voz de Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Em terceiro lugar, confessar ao Senhor as nossas fraquezas. Esses ossos, como que disseram, este povo disse, os nossos ossos secaram. Irmãos, como nós ouvimos há pouco e muito bem, o irmão que batizou, sem arrependimento não há conversão. Foste tu que disseste, sem arrependimento. O arrependimento é reconhecermos realmente o nosso estado, a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. Em quarto lugar, irmãos, deixar, e agora esta parte mais difícil, alguns não vão gostar muito de ouvir, mas eu vou ter que dizer. Deixa que Deus mexa e estruture a tua vida. Porque todos querem ter Jesus como Salvador. Quem não quer ir para o céu? Agora, outra coisa diferente é deixar Jesus governar, mandar na sua vida, mexer nos seus ossos, mexer na sua estrutura, porque às vezes dói. E quando a gente deixa Deus mexer na nossa vida, meus irmãos, às vezes nós reagimos. Porque o profeta Jeremias mostra que nós somos como que um vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro nos molda da forma que ele quer, que ele entende. Mas não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Há coisas que Deus faz na minha vida que eu não entendo, há coisas que eu não gosto. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros. Acaso dirá ao barro, ao que da forma que fazes? Não discuta com Deus. Diga: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que tu estás a fazer o melhor para a minha vida. O Senhor diz que os seus planos são planos de paz. Ele nos dará um futuro bem melhor do que aquele que nós podemos antecipar, porque Ele é um Deus de esperança. O Senhor diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Glória a Deus. E finalmente, viva pela fé. Viver pela fé e esperar em fé. O Senhor diz: eu vos trarei à terra de Israel. Talvez o profeta dissesse: meu Deus, eu estou a dizer isto, mas isto é só aos secos, como é que isto vai acontecer? O Senhor diz, o Senhor falou. Deus promete bênção na tua vida, Deus prometeu vida eterna. Deus prometeu que um dia a sua voz, todos os mortos ouvirão a sua voz, e nós iremos ganhar uma nova dimensão de vida, uma dimensão física que nós agora não temos. Ganharemos um corpo glorificado. Já não teremos mais estas dores de cabeça, estas dores de coluna, este esquecimento, dentes a cair, cabelo a cair, todas essas preocupações que nós hoje temos e que sabemos que são incontornáveis, fazem parte da nossa condição. Glória a Deus, sabemos que tudo isso um dia vai acabar e nós teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor promete um futuro melhor para nós. Eu bem sei, diz o Senhor, os planos que tenho projetado para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tu vieste aqui esta manhã, meu amigo, minha amiga, porque está um futuro reservado para ti. O teu futuro não é ficares na mesma condição em que tens andado até agora. Talvez sintas até muitas vezes vontade de morrer. A vida tenha talvez perdido algum significado para ti. Eu sei que durante o tempo desta minha pregação já há milhares de pessoas pelo mundo fora que acabaram com a sua existência porque acharam que não valia a pena viver. E talvez haja que alguém tenha passado por essa situação ou esteja vivendo uma situação dessas. Eu quero dizer, esta manhã, assim diz o Senhor, há esperança para ti, há futuro para ti. Porque Jesus veio para resolver o nosso problema. Ele veio para ressuscitar aquilo que havia sido morto, havia sido tirado de nós. Jesus veio para trazer de volta a esperança, a vida
Ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna e não entrará em condenação, não entrará em morte, mas ganhará a vida eterna, uma dádiva de Deus. Aquilo que nos espera, irmãos, é um futuro maravilhoso. E concluo com este versículo de Paulo aos Coríntios: nem olhos viram. Eu gosto muito deste texto. Você já sabe também este texto. Nem olhos viram na condição atual, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem, na compreensão do homem, aquilo que Deus tem preparado. Para quem? Para quem? Para aqueles que o amam, não é para toda a gente. É para aqueles que o amam. Então, levante os seus olhos para o Senhor esta manhã. Diz: Senhor, muito obrigado pela tua dádiva da salvação. Muito obrigado porque não me deixaste no estado em que eu me encontrava, mas trouxeste uma palavra de uma ordem ao Espírito para entrar na minha vida, e eu aceitei, abracei essa oferta de ti, porque eu não merecia, mas tu me ofereceste a salvação e a vida eterna. E Senhor, eu quero te amar até ao final da minha vida. Se você confessa isto esta manhã, você estará salvo, e você será parte daqueles que ainda não entendem tudo, mas pode ficar a saber que Deus tem preparado algo ainda bem melhor do que aquilo que já estamos a viver hoje, e que já é bom, mas o melhor ainda está para vir, porque o Senhor assim o diz. Amém? Vamos ver uma palavra de oração. Obrigado pela vossa paciência. Passei um pouquinho da hora, peço perdão, mas foi um prazer estar convosco, e os parabéns também à igreja, ao pastor e a todos os irmãos responsáveis por estes 101 anos. É uma idade muito bonita. Acho que nenhum de nós vai lá chegar. Talvez, não sei. Talvez alguns cheguem lá, não é? Mas é uma idade muito bonita, e é bom saber que há um testemunho nesta cidade tão carente do Evangelho, e que esta obra possa continuar e possa frutificar para a glória do Senhor Jesus. Nosso Deus, sabemos que Tu és o perito milagroso. Tu és aquele que fazes, Senhor, renascer das cinzas. Quando não há mais esperança, quando não há mais capacidade de acreditar, Senhor, Tu és aquele que dizes: agindo eu, quem impedirá? Acaso há alguma coisa difícil para mim? Nada é difícil para Ti, Senhor. Tu prometes e Tu cumpres. Obrigado, Senhor, porque Tu nos prometeste vida eterna em Cristo Jesus. Tu o ressuscitaste dos mortos como sinal vivo, claro, diante de tantas testemunhas, para que vissem que o Teu poder é superior à morte, que o teu poder, Senhor, supera todas as contradições da história. Tu tens a última palavra, e Tu virás em breve, Senhor, para restaurar todas as coisas, Senhor. Trazer tudo de volta ao plano original. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte desse plano, e nós olhamos para a nação de Israel com todas as suas controvérsias, mas nós percebemos, Senhor, que eles só estão ali naquela terra porque Tu assim determinaste. E esse é o grande milagre a qual nós podemos já assistir nos nossos dias. E nós sabemos, Senhor, que esse mesmo Deus poderoso que trouxe este povo dos quatro cantos da terra contra a vontade de tudo e de todos, e o estabeleceste naquela terra da promessa, é o mesmo Deus de misericórdia, de graça e de amor, que também fala connosco esta manhã. Tu nos queres abençoar, Tu queres restaurar as nossas vidas e levar-nos a possuir essa herança que está reservada para nós. Nós Te glorificamos, nós Te amamos por isso, Senhor. E oramos para que, se alguém aqui esta manhã se encontra numa condição difícil na sua vida, de sequidão espiritual, até de desespero, eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa agora falar, agora, a esse coração, mostrando que há esperança em Cristo Jesus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.